Vamos começar então a apresentação aí da aula sobre casos complexos com a cirurgia guiada e como a gente consegue conciliar e associar esses casos mais complexos aí, né, que a gente vai comentar um pouquinho e como a gente associa eles à cirurgia guiada, como isso traz benefícios para a gente dentro da parte cirúrgica propriamente dita. Então, primeiro a gente começa, né? O que que define um caso complexo, né? O que que vai nos mostrar se a gente está trabalhando com um caso complexo dentro do planejamento? A gente vai avaliar algumas informações, principalmente deficiências ósseas severas, né? Seja ela horizontal ou vertical, as proximidades com estruturas anatômicas críticas, que isso é muito importante a gente avaliar ali quando a gente está trabalhando numa região posterior de mandíbula, onde a gente tem o canal mandibular, ou posterior de maxila, onde a gente trabalha próximo ao seio maxilar. Então, são áreas aí críticas que a gente precisa avaliar bem dentro do planejamento. Existem também aquelas zonas onde a gente tem uma demanda estética muito alta, que é a área estética, a região anterior. Então, a gente precisa se atentar muito ali a todas as informações do caso clínico, tomografia, escaneamento, todas as avaliações que a gente puder fazer, para a gente ver se a gente está trabalhando com um caso simples ou complexo, dependendo de cada situação, cada caso específico, né? Se é uma cirurgia onde existe a necessidade de enxertos associados, também pode tornar a ser um caso mais complexo. Reabilitações múltiplas ou totais entram também nessa questão de casos mais complexos, onde a gente tem mais de uma etapa dentro do processo cirúrgico, então isso vai aumentando o nível de dificuldade da nossa cirurgia, e limitações protéticas já pré-existentes, que a gente avalia dentro do planejamento protético, dentro do planejamento reverso, que a gente tem que levar em consideração aí quando a gente vai para a parte cirúrgica de fato, né? Então, a partir disso, né, a complexidade, ela não é apenas anatômica, não se refere simplesmente à anatomia, ela é uma complexidade biológica, né? Depende da biologia, depende da parte protética e também da parte cirúrgica. Então, são alguns fatores associados que elevam a dificuldade, a complexidade aí dos nossos casos, né? Então, nos desafios, né, que nós temos, são geralmente a baixa disponibilidade óssea, a menor estabilidade primária, o risco de complicações intraoperatórias, principalmente em cirurgias que exigem mais de uma etapa cirúrgica, uma maior dependência da experiência do operador, né, quando a gente está trabalhando ali sem o guia, né, depende muito da experiência de quem está ali conduzindo a cirurgia. Existe também essa variabilidade na execução cirúrgica, porque existem várias técnicas, né, para determinados casos, e aí a gente vai seguir a linha daquele que a gente está mais acostumado, que já tem uma expertise ali maior, um conhecimento maior dentro de cada técnica específica para cada caso. Então, isso pode ser um desafio também. E aí a dificuldade de reproduzir resultados, né? Então, se a gente não tem um bom planejamento, faz a cirurgia sem um planejamento protético ali, sem um planejamento cirúrgico prévio, a gente pode ter problemas aí para reproduzir esses resultados em outros casos, em outras situações clínicas, né? Então, quando a gente trabalha, né, sem essa atenção, a gente tem um maior risco de imprevisibilidade, sem esse planejamento adequado, nos dando, em consequência disso, um maior risco de ter uma perfuração da membrana sinusal, um mau posicionamento tridimensional do implante, um comprometimento protético futuro, ou até mesmo um comprometimento de estruturas anatômicas ali vitais, né? Então, é muito importante a gente estar atento aí a todas as situações clínicas e pré-cirúrgicas aí que nós temos dentro dos nossos casos específicos. Então, a partir daí, a gente entende, né, conhecendo aí a evolução desse planejamento em ortodontia, a partir dos recursos digitais que nós temos hoje, né, então a gente parte de
planejamento baseado em experiência para um planejamento baseado em dados, onde a gente vai ter uma integração de exames, de imagens, né, como a tomografia, escaneamento, e a partir disso a gente vai ter ali sempre trabalhar com o planejamento reverso, onde a gente faz toda a parte de enceramento protético ali para a gente poder ter essas informações da prótese futura, né, definitiva, onde a gente quer chegar para a gente traçar os nossos planos de tratamento aí baseado na reabilitação final do paciente. Então, é muito importante a gente associar todas essas informações para ter um bom planejamento aí baseado em dados. E isso vai nos dar ali, né, a importância de trazer a cirurgia guiada para nesse cenário, né, para esses casos, onde a gente vai, dentro do planejamento, a gente vai transferir a gente vai transferir o planejamento, né, virtual ali que foi feito dentro do software para o campo clínico, para a área ali cirúrgica. Então, a gente vai ter um controle maior de angulação, um controle maior de profundidade e principalmente da posição tridimensional do nosso implante, pensando sempre na prótese futura ali que nós temos, né? E isso vai ter ali uma redução dessa variabilidade operatória. Então, vai nos dar mais segurança ali, mais previsibilidade dentro dos nossos tratamentos, dentro das nossas cirurgias. E isso vai nos trazer aí mais benefícios, né? Dentro desses casos complexos, onde a gente, a partir dessa previsibilidade, a gente gera uma maior previsibilidade dentro dos casos complexos, a gente reduz muito o risco de intercorrências transoperatórias, né? Porque essas intercorrências podem acontecer principalmente por cirurgias que precisam ali de muitas etapas cirúrgicas, né? Então a gente pode ter mais risco de intercorrência e a cirurgia guiada nos auxilia aí a diminuir essas intercorrências transoperatórias. Então, a gente passa a ter uma segurança maior ali quando a gente está trabalhando próximo a estruturas anatômicas, né? Então, isso me dá uma tranquilidade maior ali de trabalhar em certas regiões, uma otimização do nosso tempo cirúrgico, porque tudo que a gente pensou ali de planejamento foi pensado previamente, né, dentro do planejamento cirúrgico, e a gente vai levar isso já muito bem estabelecido para a hora da cirurgia. E aí, isso vai nos dar ali, a partir de tudo isso, né, um melhor resultado protético dentro da nossa cirurgia, dentro do que a gente planejou para o nosso caso, para o nosso paciente. E aqui só exemplificando nessa parte de previsibilidade, planejamento cirúrgico, chegou esse caso para a gente fazer, para poder fazer o levantamento de seio maxilar na região ali de primeiro molar, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. Então, nós temos aí essa situação clínica, né, onde eu fiz o planejamento da posição do implante em relação à parte protética, para a gente ter ali as dimensões exatas do seio, onde a gente precisa abrir a janela. Então, a partir disso, né, do planejamento digital, a gente gera um guia cirúrgico apoiado em dentes ali, com uma referência de onde eu preciso fazer essa abertura da janela lateral, para que a gente possa ter essa previsibilidade da posição do enxerto, para depois fazer a instalação do implante, né? Então, aqui nós temos o guia, né, para nos orientar em relação à abertura da janela, a colocação do enxerto, e depois da maturação desse enxerto, nós temos essa situação clínica, né, totalmente favorável agora para poder fazer a instalação do implante. Então, a gente consegue ver aí um ganho bem significativo, bem controlado, dentro do que foi proposto para esse caso clínico, né? Então, a gente tem ali, a partir disso, né, a gente consegue perceber algumas limitações da cirurgia guiada, dependendo da complexidade do caso, né? E um fator muito importante para não só para casos complexos, mas para qualquer tipo de cirurgia guiada, a gente depende muito da qualidade dos exames. Então, se a gente não tem uma, uma tomografia, um DICOM adequado, um escaneamento condizente ali com a situação clínica do paciente ou sem alguma alteração, a gente não consegue fazer um bom planejamento e aí, a partir de então, a gente não consegue seguir com a cirurgia guiada.
né? A cirurgia guiada eu sempre falo que ela tem uma curva de aprendizado, né? Não é porque você já tem experiência ali na parte cirúrgica que começando com um caso complexo, você vai ter algumas dificuldades por conta da cirurgia guiada. Tem que ter ali, começar com casos mais simples para entender como funciona o sistema e a partir daí evoluindo dentro da complexidade dos casos, né? Sempre tem a parte de custo inicial, financeiro, custo de tempo, né? Que eu acho que é o mais definitivo aí para seguir para esse caminho, né? Então hoje a gente trabalha com parceiros aí que nos auxiliam dentro dessa parte de planejamentos para viabilizar a parte da cirurgia, né, guiada, e possíveis desvios, né, que são dentro dos sistemas, a gente tem algumas tolerâncias dentro de cada sistema, e isso vai nos definir ali seguir ou não com a cirurgia guiada. E eu sempre falo, né, a tecnologia ela não vai eliminar o erro, ela vai reduzir esse erro e vai ter as dificuldades ali muito mais bem controladas dentro de cada situação clínica. Então, a cirurgia guiada, o planejamento, que é o principal, que é a base de tudo, é o principal, desde o do início ali, para que a gente tenha um caso conduzido ali da melhor forma possível e que a gente possa aplicar a cirurgia guiada dessa maneira. Então, quando a gente integra, né, a cirurgia guiada com técnicas avançadas, a gente está falando da cirurgia guiada associada ao levantamento de seio maxilar, a enxertos ósseos, protocolos imediatos, reabilitações totais. Então, a gente consegue integrar essas técnicas, né, juntamente sempre com o planejamento cirúrgico, que é o mais importante, eu sempre digo isso, e a partir daí a gente consegue, dentro do planejamento, prever ali uma possibilidade de trabalhar com a cirurgia guiada para ter mais previsibilidade, mais precisão ali dentro do tratamento proposto. Então, o digital, ele vai permitir um planejamento mais preciso antes de qualquer execução. Então, a gente precisa levar que o planejamento é a base de tudo, é o principal passo de toda e qualquer cirurgia, é o planejamento, tanto protético quanto cirúrgico, porque o planejamento cirúrgico vai depender muito do nosso planejamento protético, né, o famoso planejamento reverso, e eu bato muito nessa tecla, porque é uma forma que eu acho muito importante da gente trabalhar com essa previsibilidade, certo? Então, eu vou mostrar aqui para vocês falar um pouquinho de dois casos específicos, né, em relação ao levantamento de seio via janela lateral e aos protocolos ali com os guias empilháveis, a gente vai ver um pouquinho disso aí também. Então, falando do levantamento de seio, da técnica da janela lateral, né, é um sistema onde a gente consegue ter um guia auxiliar para ver a abertura da janela, como eu já mostrei no caso anterior, vou mostrar outro caso para vocês, então, a gente também tem outras técnicas aí que utilizam cirurgia guiada dentro do levantamento de seio via crestal, né? Hoje a gente tem aí kits com pressão hidráulica para fazer o levantamento da membrana sinusal, osteodensificação. Então, a gente tem todas essas técnicas me permitem também trabalhar com a cirurgia guiada. E quando a gente fala de levantamento de seio, né, a gente está falando, obviamente, de uma região posterior de maxila, que é, assim, sempre um grande desafio, né, onde a gente tem, normalmente, uma pneumatização do seio, uma reabsorção óssea é mais comum, né, e nisso a gente tem uma grande necessidade frequente aí de ter um ganho vertical, mas a gente precisa saber aonde trabalhar, saber aonde intervir, para que a gente tenha ali esse ganho vertical na região, na posição aonde a gente realmente necessita ali para poder fazer as, as nossas cirurgias, todos os nossos planejamentos. Então, mostrando para vocês, essa é um planejamento cirúrgico para fazer o levantamento de seio com técnica de janela lateral e guia cirúrgico. Então, eu abro de novo tudo dentro do software, dentro do planejamento, e aí, eu planejo inicialmente a posição dos implantes que eu quero conseguir ali para poder fazer esse planejamento, né? Então, primeiro eu penso na parte protética, entro com a posição dos implantes, e aí sim
eu parto para a confecção ali, para o desenho do guia, onde ele vai me guiar na abertura da base da janela e até onde eu preciso estender essa janela, esse guia aí, de acordo com o que foi planejado a partir da posição dos implantes. Então, eu tenho esse planejamento, eu gerei o meu guia cirúrgico, e então eu vou produzir esse guia, né? Vou fazer a impressão desse guia, onde eu tenho um apoio em dentes na região oclusal, e a parte da onde eu vou fazer a abertura da janela, ele é apoiado em osso. Então, eu vou usar esse guia para me orientar na janela, como vocês podem ver, né? Então, a gente abre o retalho, faço ali o afastamento de tecidos e posiciono o guia aonde a gente pretende abrir a nossa janela. Ele vai ser a base da minha janela. Então, dito isso, a gente segue ali para os passos, né, de abertura da janela, aqui antes de fazer a elevação da membrana. Então, vocês conseguem ver que o guia ele está me dando a orientação exatamente da região onde eu devo abrir a minha janela lateral. Então, a gente, com a janela aberta, a gente segue sem o guia cirúrgico ali para fazer a elevação da membrana. Aí a gente faz a colocação do enxerto em posição e depois eu coloco aqui para ver, né, a posição do guia em relação à abertura da janela e o enxerto ósseo. Então, e aí a gente finaliza colocando ali a membrana para estabilizar ali a entrada aonde a gente abriu ali a janela, né? E faz a sutura. Então aqui nesse videozinho eu mostro para você um outro caso que eu faço esse planejamento cirúrgico, né, para fazer a janela lateral. Então, vocês viram ali que eu fiz o enceramento de diagnóstico do caso, né, onde a gente pensa na parte protética inicialmente, a região de interesse do implante, faço o posicionamento do meu implante na região desejada, e que nesse caso é na região do 26, né? Faço todo esse posicionamento cirúrgico, posicionamento protético aí, né? Baseado na referência do nosso enceramento, e parto agora para desenhar, para confeccionar o guia da abertura da janela. Então, eu desenho a base ali da óssea, né? Onde a gente tem a base óssea, né? E aí a gente segue para nos próximos passos para confeccionar esse guia, né? Eu desenho toda a parte de suporte dos dentes, suporte ósseo, aí são ferramentas de espessura da resina, né? Ou que a gente não pode ter um guia muito fino, porque senão tem mais chance de fraturar, tem mais fragilidade. Então, a gente tem aí essa confecção do guia, como vocês podem ver, dentro do software, né? Onde a gente faz todo o desenho, todo o planejamento cirúrgico e protético para a gente conseguir chegar no nosso guia adequado para poder fazer a impressão e, então, a partir disso, ir para a cirurgia, tá? Então, a gente passa agora para um próximo passo, né? Onde a gente vai falar aí dos guias empilháveis, que são casos de cirurgias, né? De cirurgias em casos de full art, onde a gente faz ali protocolo, a gente vai fazer toda essa parte também, às vezes quando tem extração prévia, né, regularização de rebordo, tudo isso a gente vai falar um pouquinho agora para vocês dentro dessa parte aí dos guias empilháveis. Então, a gente tem uma evolução muito grande dessa cirurgia guiada para esses casos de arcada total, né? A gente tem um controle sequencial de etapas cirúrgicas muito dentro do nosso controle ali, né? Dentro do que a gente está planejado. E toda essa planejamento, esse controle, esse preparo pré-cirúrgico, ele vai nos permitir uma fixação melhor, né, dos nossos guias, para poder fazer a redução óssea ali. Depois a gente faz a redução óssea, a gente mantém o guia de redução óssea, como eu vou mostrar para vocês, e a gente faz acopla ali o guia, um segundo guia, para fazer as perfurações dos implantes e instalação. E aí, na sequência, a gente consegue fazer a captura da prótese, seja ela de forma digital ou de forma analógica, também é possível
manter aí as duas opções. Então, começando aí, eu mostro para vocês, primeiro falando desse caso, né, onde a gente tem uma mandíbula totalmente edêntula. É muito importante a gente entender primeiro como que a gente faz a captura das imagens para poder fazer a parte da cirurgia, do planejamento protético ali, para a gente pensar na cirurgia guiada quando a gente está trabalhando paciente totalmente edêntulo, né? Então, como vocês podem ver nessa reconstrução panorâmica, eu tenho alguns pontos ali mais radiopacos, né? Que são, vocês olham nessa imagem da esquerda, a gente tem a prótese do paciente, né? Que tem essas marcações ali de gutapestia ou de resina composta, tem que ter carga para que isso fique visível na tomografia. Então, esse exame de imagem, ele é feito, a gente chama de uma dupla tomografia, né, uma dupla captura. Como que é feito isso? Então, a gente faz essas marcações na prótese, o paciente vai na radiologia, faz a tomografia, essa dupla tomografia. A primeira tomada radiográfica vai ser do paciente com a prótese em oclusão, né, na oclusão adequada, então, por esse motivo, a prótese precisa estar bem adaptada, precisa estar nas dimensões corretas, adequadas, para que a gente tenha um planejamento cirúrgico preciso, fiel, baseado no que realmente nós temos em boca. Então, essa dupla tomografia, paciente com a prótese e as marcações em posição, faz essa primeira tomada. A segunda tomada radiográfica é somente da prótese. Então, o paciente vai tirar a prótese e aí a radiologia vai fazer uma tomada radiográfica somente da prótese. Pode ser a própria prótese do paciente, pode ser uma prótese duplicada, também também dá. O que precisa é ela estar bem adaptada nas dimensões corretas e com uma referência de oclusão adequada para a gente ter todas essas informações. Então, aqui mostrando para vocês, né, o que aparece para a gente dentro da tomografia. Então, a gente tem aqui, em vez de ter um arquivo DICOM e o STL do paciente, o escaneamento, a gente tem dois arquivos DICOM, um do paciente com a prótese, que é essa representação panorâmica aí mais embaixo, e um DICOM somente da prótese, que é essa primeira imagem. Então, nós temos dois arquivos DICOM e a gente sobrepõe esses arquivos DICOM. E nossa referência são as marcações feitas na prótese para que a gente possa unir essas imagens, tanto da tomografia do paciente quanto da tomografia da prótese. E a partir dessa sobreposição, a gente tem a prótese aí na posição mais adequada para a gente começar a pensar no planejamento cirúrgico aí, a partir da referência protética que nós temos do paciente. Então, esse é um exemplo aí da prótese, é uma prótese duplicada, e eu fiz as marcações de gutapestia. Então, a gente sempre faz ali em torno de 4 marcações vestibulares e 3 a 4 também na parte lingual, sempre alternadas, né? Não, nunca uma muito paralela à outra, porque às vezes a gente pode ter problema ali de pareamento futuramente na hora de abrir o software. Então, a gente sempre faz essas marcações para poder mandar para o paciente na hora de fazer o exame. Sem essas marcações, sem essa dupla tomografia, a gente não consegue fazer um planejamento cirúrgico para cirurgia guiada em pacientes totalmente edêntulos e nem fazer a cirurgia guiada mesmo de fato, porque aí a gente não consegue gerar os guias para poder ter essas informações, né? E a partir disso, né, agora mostrando para vocês aí como que eu faço, como que a gente faz, como que trabalha em cima do planejamento cirúrgico, né, depois que a gente já tem os arquivos. Então, a gente avalia toda a parte óssea, vamos fazer agora a colocação dos implantes, posicionamento, vamos avaliar todos os cortes, posição do implante em relação à prótese que o paciente usa, né, para a gente ver a emergência do parafuso, não ter nada ali saindo mais para vestibular, sempre nas regiões mais desejadas, a gente vai buscar esse, esse pareamento aí, esse posicionamento tridimensional mais adequado, posiciono os meus implantes, seleciono as anilhas do kit que eu vou utilizar, os pinos de fixação,
para dar mais estabilidade ao guia, né? Porque o guia de redução, ele é apoiado em osso, então a gente precisa ter uma fixação. Então, nesse caso, a gente está vendo aí como que faz esse posicionamento, né, da curva ali, planejando a, a regularização do rebordo, né, e aí, quando a gente vai confeccionar o guia para poder fazer essa osteotomia, né, então vocês podem ver que ele fica fixado, né, na região vestibular, através desses pinos que a gente planejou, e aí a gente vai definir eixo de inserção, espessura da resina e confecção do primeiro guia. Então, nós temos aí uma representação, né, dentro do software da mandíbula do nosso paciente, com os implantes posicionados, e o nosso guia de osteotomia também em posição. E dentro do próprio software, eu consigo fazer uma simulação de redução, né, a partir do que a gente planejou. Então, é o que a gente vê aí, é essa simulação da, da regularização ali, né, da osteotomia previamente feita dentro do software, que a gente vai fazer isso depois na cirurgia. E aí, eu acoplo esse segundo guia para poder fazer as perfurações e instalação do implante. Então, agora, em cima do primeiro guia que a gente já desenhou, que é o guia da osteotomia, eu vou desenhar esse segundo guia aí, né, para a gente ter o guia de perfuração. Então, a gente vai ter dois guias para poder fazer essa primeira parte, essa segunda parte, na verdade, que é a primeira parte, quando o paciente é totalmente desdentado, eu sempre faço um guia inicial ali, eu faço uma cópia da prótese do paciente, apenas para fazer as perfurações vestibulares. Por que que a gente faz isso? Para ter a certeza ali da posição da prótese, do que foi planejado. Então, quando põe isso na boca do paciente, ele vai ocluir, e essa oclusão tem que estar condizente com o que ele já tem na boca, né, que é a cópia da prótese dele. Então, estando bem adaptado e em oclusão correta, a gente faz as perfurações vestibulares previamente ali, a abertura do retalho. Então, a primeira coisa que faz o quê? Anestesia, põe esse primeiro guia aí para poder ter essa posição de oclusão ali do paciente da prótese, para a gente ver essa adaptação. Faço essas perfurações antes de abrir o retalho. Removo o guia, abro o retalho. Quando a gente abre o retalho, a gente perde referências. Então, é importante a gente já ter feito essa essa perfuração antes, porque quando eu abro o retalho, eu já tenho as perfurações ali feitas, e ela vai ser mais uma referência para que eu tenha ali o meu guia de osteotomia na posição certa, né? Porque eu vou ter ali as perfurações já prontas e a gente vai instalar o guia da redução óssea ali, da osteotomia, baseado tanto na parte óssea, né, no apoio ósseo, quanto nas perfurações vestibulares já feitas prévias ali com a prótese do paciente nesse primeiro guia. Então, aqui são as imagens dos guias, né? Então, esse primeiro é a cópia da prótese do paciente, aonde ele vai ocluir para a gente fazer essas perfurações vestibulares. Depois, a gente tira essa prótese, abre o retalho, instala o segundo guia, que é o guia da osteotomia, e depois a gente vê ali o guia da instalação dos implantes, que é acoplado ao nosso guia de osteotomia. Então, a gente instala o guia de osteotomia, faz a regularização do rebordo, e eu não removo esse guia. Eu vou sobrepor a esse guia o meu guia da instalação dos implantes, né? Então, ó, temos aqui, nesse caso clínico, o paciente em oclusão com a prótese, né? E aí, a gente vai fazer as perfurações nesse momento. Então, instalou ali o guia, paciente ocluiu, está na oclusão correta, a gente faz as perfurações vestibulares. E depois, a gente abre o retalho, já tem as perfurações vestibulares feitas, a gente vai instalar o guia da osteotomia, através ali do apoio ósseo e das perfurações já feitas previamente. Então, a gente tem essa situação clínica, tudo que foi feito dentro do planejamento. Então, depois do guia da osteotomia instalado, a gente faz a regularização do rebordo, né? Faz ali com uma maxicute, ou às vezes dependendo com um osteótomo, aí depende do gosto, mas normalmente a gente faz com a maxicute,
para ter uma regularização mais adequada ali dentro do nosso planejamento. Então, ó, agora aqui a gente já tem essa regularização feita, né? E eu vou, depois dessa regularização, eu vou acoplar o meu guia, né, nesse primeiro guia de osteotomia para começar a fazer as minhas perfurações. Então, a partir daí, a gente faz as perfurações dos implantes, depois a gente vê aí, né, como está esse osso regularizado com as perfurações feitas, né? Então, a gente tem aí essa situação clínica, né, transoperatória, que aí depois a gente faz a instalação dos implantes também guiado, para a gente ter uma precisão ali de posicionamento muito grande. Então, a gente tem aqui os nossos implantes instalados a partir do nosso guia, e aí, depois a gente faz a remoção desse guia e instala os mini pilares ali, que já foram pré-estabelecidos dentro do planejamento cirúrgico. E aí, nesse momento, a gente pode optar por fazer a captura da prótese ou não, né? Então, nesse caso, não foi feito. A gente colocou mini pilares e cicatrizador, ou tampa de proteção do mini pilar. Sutura para fazer a captura da prótese no segundo momento, certo? Então, seguindo aí para mais um caso, né? Nesse caso, a paciente ainda tinha alguns dentes aí que a gente entrou em consenso ali para fazer a extração desses dentes e fazer um protocolo, né? Então, nesse caso, como ela ainda tinha alguns dentes, como vocês podem ver aí na tomografia e no escaneamento, eu consegui posicionar os implantes entre os dentes ali, sem que eu precisasse fazer as extrações previamente. Então, eu usei um guia dentomuco suportado para a gente poder fazer essas perfurações antes de fazer a extração dos dentes, e aí depois de instalados os implantes, eu fiz a extração dos dentes, fiz enxerto, fiz uma ROG, né, e fiz ali a regularização do rebordo. Então, se vocês podem ver que eu fiz ali fixação vestibular e também tem um pino de fixação palatina para a gente ter mais estabilidade do nosso guia. Então, aqui são os guias desse caso, né? Que foram o guia ali que é dentomuco suportado, ele é suportado por dente e pelas perfurações vestibulares e palatina. Depois que eu fiz a instalação dos implantes, fiz as extrações, a regeneração óssea guiada, e aí sim o guia cirúrgico, né, para fazer a regularização ali do rebordo, depois já dos implantes instalados, depois de já tudo já feito. Então, aqui é a foto do guia em posição. A gente tem ali as janelas de inspeção para ver essa adaptação do guia, as perfurações feitas ali e os pinos instalados para maior fixação, para a gente poder fazer a instalação dos implantes. Então, fiz a instalação dos implantes, depois tirei o guia e, ó, aqui eu faço a regularização do rebordo, né, dos dois lados ali, para a gente ter essa estabilização do rebordo na faixa de osso ali, aonde a gente planejou dentro do planejamento cirúrgico, tá? Então, aqui é um outro caso que eu tenho, né, que foi feito também na parte superior, guia de osteotomia e um guia ali acoplado para fazer a instalação dos implantes. Então, nós temos aí o guia de osteotomia em posição, osteotomia feita, e aí a gente faz a instalação dos implantes e colocação dos mini pilares, que foi tudo escolhido já previamente dentro do planejamento. Então, mais um caso aí para vocês. Nesse caso, a gente fez o planejamento e mandamos para o laboratório a posição dos implantes ali com o Scambari, e ele fresou um provisório em PMMA para fazer uma captura imediata. Então, a gente tem ali os implantes instalados e a prótese também provisória imediata ali, capturada em cima desses implantes que a gente instalou, tudo digitalmente, tudo de forma guiada, né? E o laboratório tem essa informação da posição dos implantes, porque foi feito dentro do planejamento e encaminhado para ele esse posicionamento virtual com os escambares virtuais, tá? Então, esse é mais um caso onde a gente tem aí algumas
extrações, uma situação bem delicada aí do paciente, né? A gente está fazendo essa reabilitação, então tinha ali as extrações para serem feitas, tinha bastante perda, o implante para ser removido, e aí a gente faz toda a parte de novo, planejamento cirúrgico. Nesse caso, como o paciente tem os dentes ainda, então a gente utiliza o DICOM e o escaneamento, o STL. Então, eu sobreponho essas imagens, né? E a partir disso faço o enceramento de diagnóstico e faço o planejamento da posição dos implantes ali baseado nesse planejamento reverso, nesse possível posicionamento protético do caso. Então, faço ali o posicionamento dos implantes, posicionamento dos pinos de fixação vestibulares, para a gente poder confeccionar as guias. Então, aqui a gente começa a parte cirúrgica, né? Aonde eu tenho a situação clínica inicial. Ali eu tenho, na primeira imagem à direita superior, o guia, né, em posição dentro do software, e embaixo o guia em posição na boca do paciente. Então, a gente vê a precisão ali, a previsibilidade que nós temos de acordo com o que foi planejado no software, com o que está sendo executado no nosso paciente. Então, depois de feito, ó, eu faço a perfuração dos pinos vestibulares prévio às extrações, prévia à abertura do retalho, onde, como vocês podem ver aí, essas perfurações, e a gente vê essas perfurações quando a gente abre o retalho. Então, eu tenho ali uma situação clínica e a situação prévia do planejado, né, aonde a gente já estabeleceu qual vai ser a altura óssea que a gente vai desgastar, e eu já tenho essa perfuração dos meus pinos vesticulares ali, onde eu vou ter a referência para a instalação do meu guia da osteotomia, né? Então, ó, eu posiciono o meu guia de osteotomia ali, baseado no suporte ósseo e nas perfurações previamente feitas, mais uma vez comparando aí o planejado do real, né, da situação clínica real. De novo, o mesmo passo, faz a osteotomia, depois que faz a osteotomia, a gente vai acoplar o guia dos implantes naquele guia, primeiro guia da osteotomia fixado, depois de instalado o guia dos implantes, a gente faz a instalação dos implantes, e aí depois instala a mini-pilar, faz a captura posteriormente ou imediata, para poder reabilitar o paciente, né? Então, para a gente finalizar aí com esse caso, né, que é mais uma apresentação de um caso aí de mandíbula, né, de paciente totalmente desdentado, a gente fez ali as referências protéticas, né, dupla tomografia, paciente com a prótese e uma tomografia somente da prótese. Então, a gente aparece na tomografia os marcadores radiopacos que a gente fez na prótese, né? E isso vai me levar a essa situação dentro do planejamento. Então, a gente tem a parte óssea, a parte da prótese, de novo, isso é um arquivo DICOM da prótese, não é o escaneamento, tá? Porque é só com o arquivo DICOM a gente tem essa pareamento, essa sobreposição da prótese com o paciente mais precisa, mais fidedigno ali, né? Então, nunca se esqueçam de que precisa ser feita essa etapa para a gente ter o planejamento cirúrgico adequado e poder gerar os guias para a gente poder trabalhar com a cirurgia guiada. Então, temos aqui os arquivos já dentro do software, faço a posição dos implantes dentro do software, né, de acordo com o sistema que a gente está trabalhando, de acordo com o sistema que a gente vai trabalhar, posiciona os pinos de fixação, as anilhas referentes aos implantes que nós estamos trabalhando, para a gente poder partir para a cirurgia. Então, impressão dos guias, aqui a gente tem uma comparação do que é planejado dentro do software e do que de executado clinicamente, né, no momento cirúrgico. Então, a gente tem ali o guia de novo, esse caso eu não tenho a foto aqui, mas eu fiz mais um guia também, somente com a prótese, para o paciente colocar a prótese, oclui, faz as perfurações vestibulares antes de abrir o retalho, depois tira essa prótese, abre o retalho, posiciona ali os guias, né, o guia de osteotomia, faz a regularização do rebordo, como vocês podem ver aí que foi feito, regularização do rebordo, tanto virtualmente quanto clinicamente, né, que é muito próximo, muito preciso.
posicionamento dos implantes, depois esse segundo guia, né, para a instalação dos implantes, com esse guia acoplado ali, protegido dentro do guia de osteotomia ali, esse guia ele vai apoiado em cima, para que a gente possa fazer as perfurações e a instalação dos implantes guiada, como vocês estão vendo aí. E aí, a gente, depois dos implantes instalados, a gente instala os mini pilares para a captura da prótese, certo? Então, disso, o que eu tinha para falar para vocês hoje aí, para a gente conversar, complementando a aula de há 2 semanas atrás, sobre cirurgia guiada, né, mas aplicada em casos mais complexos, dentro do planejamento, dentro do levantamento de seio, dos guias empilháveis, né, que é uma coisa que acho que vocês estão começando a ouvir mais a falar sobre, né, e está evoluindo bastante. Então, a gente tem um controle melhor da cirurgia, a gente tem uma segurança melhor, uma previsibilidade muito alta, trabalhando com a cirurgia guiada também associada aos casos complexos, certo? Então, agora eu me coloco à disposição aí, agradeço aí a, os alunos que estão assistindo a aula e me coloco à disposição para perguntas, dúvidas e questionamentos aí para a gente poder bater um papo final aí agora. Oi, doutor Emerson. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, doutor, tudo bem? Eu sou a doutora Daniele. E aí, Muito obrigada pela aula, muito boa. E eu fiquei com uma obrigado. dúvida, como eu não consegui pegar o comecinho, como que você faz aquele Uhum. arquivo da ICON da prótese? É um escaneamento? Ah, tá. Eu vou abrir aqui naquela parte de novo, vou voltar aqui à apresentação e eu vou te falar, eu explico direitinho de novo, tá? Deixa eu abrir aqui, peraí. Ó, então, o que que a gente precisa fazer? Quando a gente vai fazer para fazer um paciente totalmente desdentado, né, a gente precisa ter a referência da prótese e como que a gente vai transferir isso. No planejamento de desdentado, como a gente não tem a referência de dentes ali, só tem a mucosa, eu não consigo fazer o escaneamento e sobrepor isso. Então, eu preciso ter a imagem da prótese, né, para que a gente possa fazer esse planejamento. E como que a gente faz isso? Eu preciso ter essas marcações radiopacas, né, na flange ali, tanto da prótese superior ou da prótese inferior, porque ele Uhum. vai fazer, a gente vai solicitar a tomografia, a gente vai pedir uma dupla tomografia, uma dupla captura. Então, quando ele chega na radiologia, o que que eu gosto de fazer? Eu gosto de mandar, quando eu duplico a prótese, eu mando a prótese duplicada e até um registro de mordida em silicone mesmo. Ou Ah, até mesmo, eu uso agora, eu tenho utilizado a própria prótese do paciente, eu uso resina composta com cor de gengiva para não ficar aparente depois quando o paciente estiver utilizando a prótese dele, né? Então, a gente faz essas marcações radiopacas e aí ele vai fazer a dupla tomografia. Essa dupla captura, como que é feita? A primeira captura é feita do paciente com a prótese em boca, né? Por isso eu mando o registro oclusal, o registro de mordida, para ter essa tá. referência correta de adaptação da prótese, de mordida ali adequada. Então, eu mando para ele, às vezes, na caixinha de orto ali, a prótese duplicada e o registro de mordida. Então, ele chega lá, ele vai por essa prótese, a radiologia vai fazer uma tomada do paciente com a prótese em posição, porque aí vai aparecer para mim a parte óssea e vai aparecer nessa primeira tomada só as marcações, como Tá. nessa panorâmica que a gente vê Uhum. aqui embaixo. Então, aparece a parte óssea e essas marcações. E aí vai ter uma segunda tomada radiográfica, aonde o paciente vai tirar a prótese e aí ele vai dar para a radiologia e ela vai posicionar essa prótese
numa bancada ali em algum lugar e vai fazer uma tomada, mais um arquivo DICOM, mais uma radiografia somente da prótese. Porque aí eu vou ter, ele muda as configurações do... Não entendi, ela vai colocar a prótese numa bancada e vai fazer a tomografia ele só da prótese? Ou é o só da escaneamento prótese. da prótese? Não, é a tomografia. Ele faz uma tomada radiográfica da prótese. Ele põe num suporte ali onde fica, onde o paciente... Vai aparecer só os pininhos radiopacos novamente? Não? Não, porque ele consegue, a gente consegue alterar ali a intensidade dos raios-x ali, então a gente consegue pegar essa estrutura que a gente... Isso, essa estrutura que a gente está vendo aqui da prótese, ela é um arquivo DICOM só da prótese. Então, ele aparece para... Vocês, para fazer esse arquivo DICOM só da prótese, vocês fazem essa tomada fora da boca, porque aí vocês conseguem mudar a configuração do tomógrafo, para que ele consiga capturar não só os pininhos radiopacos, mas a prótese toda. Isso, aí ele vai pegar a prótese, né? Vai sair a prótese e os pininhos. Aí eu consigo segmentar como está aparecendo aqui, e a partir dessas marcações radiopacas que eu vou unir a prótese com o DICOM do paciente. Então, eu vou ter dois arquivos DICOM. Quando a gente vai fazer a cirurgia guiada, a gente tem um arquivo DICOM e um arquivo STL. Quando a gente tem os desdentados com a prótese, a gente tem dois arquivos DICOM. Um do paciente com a prótese e um DICOM da prótese com as marcações. Então, vai ser através das marcações que eu vou unir, que eu vou sobrepor um arquivo sobre o outro. Quando tem os dentes, a gente usa os dentes de referência. Então, nesse caso, quando tem a prótese, né, eu tenho a referência das marcações radiopacas para eu poder fazer esse pareamento dos dois arquivos. Nossa, não, excelente. Agora fez sentido, porque eu gostei bastante da aula, ficou muito didático, né? A parte do planejamento e da confecção, né? O papel de cada guia, toda a sequência ficou bem bacana. Só que aí, como eu não tinha pego esse trechinho, eu estava entendendo, cara, como que ele vai gerar esse arquivo da prótese para sobrepor, entendeu? Eu fiquei perdida nisso, mas não fez sentido. Não, muito bom. Não, mas é isso. São dois arquivos DICOM ali, né? Um paciente com prótese e o outro só da prótese. Aí a gente consegue unir ali, porque aí a gente consegue diminuir densidade. Eu deixo numa densidade menor, aí ele aparece a prótese. Quando eu vou aumentando a densidade, vai ficar aparente para mim só as marcações. E aí eu vou sobrepor ali a tomografia, os DICOMs, né? A partir dessas marcações. Você tem, assim, pelo menos o quê? Umas 6, 8 marcações em posições diferentes para poder pegar tridimensional? Sim. Normalmente, eu faço ali 4 vestibulares e umas 3 ou 4 por palatina ou por lingual. E aí eu tento nunca fazer um paralelo ao outro. Eu sempre coloco alternado, porque às vezes na hora... né? Isso, então, na vestibular eu coloquei no segundo molar, na lingual eu coloco no primeiro, entre o primeiro molar e o segundo pré, sempre fazendo alternado. E aí a gente consegue passar ali e fazer, para fazer a captura da prótese, por exemplo, a gente consegue gerar uma prótese digital, né, porque eu consigo mandar ter a posição do implante virtual, eu consigo ter um arquivo virtual da posição do implante e com o Scambari, aí eu consigo trabalhar em cima desse Scambari, o laboratório consegue fazer isso, né, para confeccionar uma prótese. Isso, para a gente não ter que ocar na hora, depois da cirurgia, a prótese do paciente. Tipo, o laboratório ele vai ter a referência da prótese, que é o arquivo DICOM, que a gente vai mandar para ele, e da posição dos implantes. Então, ele vai gerar já... vai unir ali, acrescentar um componente, né, que vai sobre o mini pilar e tá tudo certo. No final, isso, aí a gente coloca... Tem como fazer essa captura, até a captura da prótese guiada. Porque ali a gente... Como você viu aquele guia que acopla no guia de osteotomia? Sim. A prótese, a prótese, ela vai ter aqueles mesmos apoiadores. Quando a gente imprime a prótese para fazer a captura, ela tem aqueles mesmos apoiadores. Então, a gente vai instalar a prótese como se fosse um guia, já com as aberturas. Então, a gente vai capturar ela com aqueles apoiadores ali apoiando no guia de osteotomia.
Aí você faz a captura e depois A corta. prótese tem o mesmo apoiador que vai sobre o guia de osteotomia, é isso? Isso. É como se fosse, ó, Você diz assim, a prótese que você duplicou para isso. fazer aquela perfuração inicial do parafuso de fixação, né? Exatamente. Então, é como se fosse, quer ver esta, cadê? Ó, esse guia aqui, Ah, só que ele seria esse guia, ele já teria, lógico, né? Teria maquiagem, ele não teria a flange, né? tá. Mas ele teria os mesmos apoios ali que a gente tem, né? Apoiado no guia de osteotomia, já ocado na região dos implantes planejados. E aí a gente tem a prótese em posição para a gente capturar exatamente na posição que foi planejada. Tá. Isso para aqueles casos em que a gente primeiro faz a PT adequada, né? Para depois fazer a cirurgia Isso, e a barra e depois captura, né? isso. Que aí você, assim, eu sempre falo, quando a gente vai fazer um planejamento assim, a gente tem que ter uma prótese nas limitações ali, nas dimensões corretas já, porque é para a gente ter a melhor referência, né? E Na esse grande primeiro maioria, guia, quando vem para fazer o trabalho, né, as pessoas estão com próteses antigas, inadequadas, desgastadas e tal. Então, é que aí já legal perdeu você. dimensão vertical, já tem, vai mudar muito a prótese, né? Então, se Sim, a gente muda muito isso, o planejamento também ele vai ser alterado, a posição dos implantes. Então, eu sempre falo, recomendo, falo, olha, melhor posicionamento ali, o melhor aí a gente planejamento já é faz aquele reverso, né? Você faz a prótese, literalmente, né? Deixa ela pronta, adequada. Depois você faz baseado nela o planejamento da cirurgia, mas como tá computadorizado, a gente consegue fazer nesse nível de precisão, né? Planeja tudo de isso. acordo com o volume da Uhum. prótese final, né? E depois Exato, é só exatamente. fazer a adaptação da prótese final sobre, né? Que Isso, aí exatamente. Então, corta as flanges, né? É só cortar a flange e deixar uhum. preparada. Isso, exatamente. Então a gente tem ali muito mais precisão, né? Então eu também gosto de fazer aquele primeiro guia das perfurações vestibulares, porque quando a gente abre o retalho, né, principalmente em paciente desdentado, a gente perde a referência da posição do guia que é apoiado em osso, Sim. né? Então a gente faz aquelas referências para quando abrir o retalho, você além de ter o apoio do osso, você tem exatamente as perfurações já feitas para você saber que ali ele está na E posição não corre o adequada. risco de tecido atrapalhando, né? Empurrando, não assenta a guia e tal. Muito Exatamente, bom, exatamente. bem bacana, gostei. Muito obrigada pela aula, Ah, viu? Excelente aula. imagina, eu que agradeço aí pela presença. Imagina, obrigada. Obrigado. Mais alguma dúvida? Não, para mim não. Ah, então tá joia. Uma boa tarde para vocês, viu? Obrigada, Obrigado, doutor. doutora. Boa tarde. Até mais, viu? A Tchau. gente vai se falando. Obrigado. Bom, então a gente vai encerrar aqui agora. Obrigado aí pela presença de todos aí que chegaram até o final. E a gente se encontra aí numa próxima oportunidade para falar, tratar de um outro assunto aí também. A gente vai se falando através da nossa comunidade. Até mais, boa tarde.